Veja a carta que o Daniel Vorcaro escreveu. Preste bem atenção nos mínimos detalhes desse vídeo. Se possível, assista mais de uma vez para entender bem. Ele afirma que irá provar a sua inocência e que tudo não passa de brés, uma injustiça contra ele. Minha opinião é que, com a ajuda do PGR Paulo Gonet e do ministro Dias Toffoli, em posse das provas, ele fará alguma manobra para livrar a si mesmo e todos os outros envolvidos desse escândalo. Infelizmente está tudo alinhado. Mais uma vez, o sistema deu uma volta na população. Porque o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, afirmou que não identificou a existência de provas concretas para apurar suspeitas de que o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, teria pressionado o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, sobre a fiscalização do Banco Master. Gonet também afirmou que não há qualquer ilicitude no contrato entre o escritório de advocacia de Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro, com o Banco Master. O Procurador-Geral da República arquivou um pedido de investigação sobre esses fatos que foi protocolado pelo advogado Enio Martins Murad. O advogado de Daniel Vorcaro também leu uma carta enviada pelo próprio banqueiro. Tenho certeza que a verdade e a justiça prevalecerão e as pessoas que induziram a erro instituições sérias, como o MPF, a PF e a Justiça Federal, para cumprir objetivos particulares, serão responsabilizadas e o referido processo será anulado. Sobre as notícias alegando que minha viagem era uma fuga, são completamente falsas e fantasiosas. A viagem, além de estar planejada com antecedência, como pode ser documentalmente comprovado, foi amplamente divulgada, até mesmo para o Banco Central, visto que o objetivo era minha assinatura e o anúncio de investidores estrangeiros no Master. Quem me conhece sabe que tenho honra e encaro meus problemas de frente. Neste caso, não irei descansar, até provar que não existe qualquer crime contra qualquer um e que eu fui alvo de uma perseguição e um abuso sem precedentes. O professor Walter vai aparecer aqui na tela, eu já venho para cá para a gente conversar. O professor Walter é bastante conhecido e nos ajuda a entender. Professor, acho que o senhor ouviu aqui a apuração do Caio Junqueira e esse finalzinho, especialmente em que ele traz um roteiro extremamente resumido das ações de Dias Toffoli. Qual a qualificação que o senhor dá para esse roteiro de ações de Dias Toffoli? Olha, que ele está conduzindo isso, cometendo heresias jurídicas, até um reprovado em exame da Ordem dos Advogados do Brasil percebe. Agora, a sua atuação, não só por causa de, em primeiro lugar, nada justifica a atuação dele, porque ele não é competente. A primeira coisa que se ensina numa faculdade ou se ensina a um juiz que assume uma função, passa num concurso público, é ele verificar se ele é competente. Nada justifica. Quer um exemplo disso? Ele acabou de marcar, indevidamente, porque não é função dele, acabou de marcar e dar prazo de 2 dias para a polícia ouvir 8 suspeitos. Atenção, nenhum dos 8 suspeitos detém prerrogativa de foro. Ou seja, nenhum é detentor de foro privilegiado. Então, nada se justifica. A partir disso e da inversão tumultuária que ele vem fazendo, da insistência dele em adotar medidas fora do processo, não previstas na legislação processual, nós passamos a ter o quê? Qual é a conclusão? É uma só, Thaís, desculpe, mas ele perdeu a vergonha, porque a imparcialidade ele perdeu desde a viagem no jatinho. Professor, tem uma outra questão aqui que eu já levantei nessa edição do Hora H, que é a pressão que o ministro colocou sobre a Polícia Federal. O senhor acabou de citar aqui o caso dos depoimentos que vão ter que acontecer em 2 dias. A gente viu isso acontecer lá naquela cariação, misturada com depoimento no dia 30 de dezembro. E é uma atitude que demonstra que ele não confia na Polícia Federal. Ele não quer deixar
a Polícia Federal investigar, ele não quer deixar a Polícia Federal periciar. E quando ele determina que sim, a polícia pode, ele escolhe os peritos. Por que o ministro Dias Toffoli não confia na Polícia Federal? Porque ele não confia na Polícia Federal, eu vou mais além, Thaís. Veja, e para ele, ou para as pessoas, parece que ele vê a Polícia Federal como suspeita. Essa instituição que é aprovada pela maioria da população, que tem atuação exemplar. Mas para ele está parecendo que é suspeita. Mas se ele se olhasse no espelho, atenção, vou repetir, se ele se olhasse no espelho, ele perceberia que o grande suspeito é ele. Thaís, atenção, como se ouvir 8 suspeitos num caso complicado desses, com um caminhão de provas que a Polícia Federal já fez de apreensões, já levou aos autos do inquérito. Vamos pensar, ele marcou 2 dias, vamos multiplicar ou vamos dividir as 48 horas dos 2 dias para cada um? Quanto tempo vai dar em termos de horas? Vai dar tempo para se fazer isso? Ou ele está reduzindo o prazo para que a delegada não tenha a amplitude, não possa fazer todas as perguntas? Só isso se justifica. Como é que vai, num caso complexo assim, reduzir tempo para ouvida de suspeito, sendo que a Constituição garante a todos eles suspeitos o quê? Ampla defesa, ampla exposição. Se o suspeito quiser falar 2, 3 horas, ele vai falar 2 ou 3 horas. Nada se justifica. Nós passamos por um momento de perplexidade, mas também nos assustamos com a passividade do Ministério Público, porque o procurador Gonê também é o procurador natural. O Toffoli não é o juiz natural, porque ninguém ali tem foro por prerrogativa de função. Mas ele também não é o procurador natural, é o promotor de primeiro grau. Então nós temos 2 que estão em atuação irregular. O procurador-geral se mantém passivo. E o pior é que, por talvez um corporativismo exagerado, os demais pares do Toffoli passam a imagem de cumplicidade.